Bom, eu quero trazer um outro tema aqui. Vou falar agora da Polícia Federal que está investigando se os fugitivos lá do presídio de Mossoró estariam recebendo dinheiro de uma facção criminosa. Janaína Camelo está acompanhando essa história. Janaína Camelo, que quase estava mandando aqui a conta do cirurgião vascular para mim, né? Por conta do tanto que eu tenho feito ela esperar de pé, enquanto fico debatendo com vocês. Então, se ela mandar a conta, vocês vão me ajudar a pagar. Não é mesmo, Janaína? Conte pra gente, bem-vinda. Imagina. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, como você disse, agora há toda uma investigação para saber de onde saiu esse dinheiro que foi pago ao dono desse sítio, que escondeu aí os foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró por 8 dias, né? Ontem ele foi preso. A gente informou aqui que ele foi preso preventivamente. E a informação é de que ele teria recebido R$5.000 em troca de esconder esses 2 homens. Mas agora a polícia investiga se ele entregou esses R$5.000, esse dinheiro, a esses 2 bandidos. Fato é, segundo a polícia, que o proprietário desse sítio, que é o Juanildo da Silva Fernandes, ele recebeu sim esse dinheiro na conta bancária dele. Só que parte desse dinheiro, segundo o próprio Juanildo e a defesa dele, ele teria comprado alimentos para esses 2 bandidos. E a defesa dele diz que o restante desse dinheiro foi entregue aos 2 criminosos e que ele fez tudo isso aí sob ameaça, coagido. Agora, a polícia quer saber se a origem desse valor, desses R$5.000, é a facção criminosa Comando Vermelho, já que os 2 fazem parte dessa organização criminosa Comando Vermelho, né? Só lembrando que esse esconderijo a polícia encontrou ali na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, onde eles ficaram por mais de uma semana, e a polícia acredita que os 2 ainda continuam por ali. Outro destaque de hoje também foi que os investigadores encontraram um aparelho celular nessa região e eles acreditam que possa ser o celular que os 2 usaram aí nos últimos dias. Lembrando que quando eles fugiram da penitenciária de Mossoró, no último dia 14, eles fizeram um refém, uma família, também numa chácara ali próximo, e roubaram deles um aparelho celular. Evandro, mais cedo aqui no Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, ele participou de uma cerimônia com a Polícia Federal de Portugal, onde foi assinado aí um memorando de entendimento para compartilhamento por parte do Brasil de um sistema criado pela Polícia Federal no combate ao abuso sexual infantil. E quem esteve aqui também foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, né? Toda essa operação de busca está sendo coordenada pela Polícia Federal. Eles nem Lewandowski, nem Andrei Rodrigues comentaram sobre a situação de Mossoró durante este evento. Mas assim que terminou essa cerimônia, Lewandowski pediu ali 2 minutinhos de licença, porque ele precisava conversar a sós com o diretor-geral da Polícia Federal, porque depois o ministro teria uma reunião de urgência com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A imprensa aguardou aí essa pequena reunião e a gente abordou o diretor-geral da Polícia Federal e perguntamos, né, a respeito de Mossoró, mas ele se resumiu em dizer que apenas é preciso manter a calma no momento. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. E a senha comendo sorte ali atrás da Janaína Camelo, né? E ela contando. E o ministro... Quero saber de vocês aqui... Bom, não sei nem o que perguntar para vocês, né? Quem estaria repassando... Vai virar filme isso daí, Evandro. Quem estaria... né, Gustavo Segra? Quem estaria repassando o dinheiro para os criminosos sobreviverem, né? Posso? Pode começar para você aí. Depois eu já vou distribuindo. Se vocês quiserem, eu não vou nem repassar. Vocês vão direto, vocês escolhem. Tira para o ímpar, pedra, tesoura, papel, faz o que vocês quiserem aí. Evandro, tem assuntos que, sinceramente, parecem tirados de um filme de ficção. A tartaruga continua fugitiva, seria o filme nesse caso. Gente, vai para muitos dias e os preços seguem sem aparecer. Eu vou tomar uma outra face. É óbvio que estão recebendo dinheiro, é óbvio que estão recebendo ajuda. Seria a primeira vez, eu imagino isso num filme, como mencionou Alan Gani, em que 2 fugitivos da polícia prisional chegam numa fazenda, batem a porta e dizem: senhor, por favor, nós somos 2 fugitivos, somos do Comando Vermelho, mas estamos nos reformando, então nós vamos pagar para você nos ajudar.
Gente, está falando de presos, narcotraficantes. Você acha que alguém ia estar preocupado se tinha que pagar para alguém? Coloca a arma na cabeça e obriga a pessoa a ajudá-los. Ponto, final. Se pagaram ou não pagaram, eu não sei. Mas o que sei é que eles continuam sem aparecer. E aí gostaria de trazer rapidamente, eu consultei com uma psiquiatra forense, que coincidentemente é a minha irmã, e ela, Jaqueline Segre, e ela me disse: Gustavo, o problema está um pouco mais fundo, porque existe para essa reabilitação social dos presos que colocam como nós reinsertamos eles na sociedade, tem um sistema de punição que chama RDE, Regime Disciplinário Diferenciado, em que colocam essas pessoas em uma solitária por 2 meses. E que quando eles são autorizados a sair, por exemplo, eles podem sair para aqueles banhos de sol somente com uma restrição horária e no máximo 4 pessoas. Então o problema da reinserção já começa no sistema prisional, que não está feito para que eles se reinsertem na sociedade, se é que alguns desses poderiam ser reinsertos na sociedade. Logicamente, a pessoa que está nesse sistema vê a possibilidade de fugir e vai fugir. E muito mais se tem a estrutura de um regime, por exemplo, do Comando Vermelho, PCC ou quem queira que fosse. Então, é uma situação em que deveria ser avaliado, como tantas vezes ouvimos o nosso querido Felipe Dávila, em um sistema de um projeto de segurança nacional, em que se tem algum que deve ser reinsertado na sociedade, seja, mas não através do regime como hoje funciona, porque isso não vai ajudar a ninguém se reinsertar na sociedade, colocando uma pessoa 2 meses na solitária, em que a pessoa vai ter problemas psicológicos graves, porque ele não está atuando nem sequer com os próprios detentos. É um problema maior, mas a conclusão é que os presos continuam fugidos e os fugitivos continuam sem ser presos de novo. Interessante, Segre. 5h50, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês para o finalzinho aqui do nosso 3 em 1. Fala, Luiz Felipe Dávila. Gostei do filme do Segre. A tartaruga continua fugindo, a gente continua tentando prender as pessoas em torno da tartaruga, mas não acha a tartaruga. E pior, até agora nada sobre palavras do ministro sobre um plano nacional de segurança pública para o combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Este é o grande problema que nós temos de resolver imediatamente. Então, vejo de novo que o governo perde esforço com coisas secundárias, não ataca a questão principal e até agora a sociedade aguarda o tal plano de segurança nacional. Fala, Gani. Eu acho que o filme poderia ser como um homem que recebia auxílio emergencial ganhou um contrato milionário de licitação. Aliás, eu queria saber se talvez não foi essa empresa aí que também, né, passou o dinheiro aí, não, brincadeira. Mas olha só, Qual filme é? Laranja Mecânica? É, a Laranja Mecânica, né? Porque assim, Evandro, é lógico que tem que prender logo, achar logo esses criminosos, é isso que está ganhando destaque, né? Tá virando lá a história do, que a pressão sobre o Ministério da Justiça está grande. Tá grande, né? Já vai virar aquela Lázaro 2 daqui a pouco. Agora, a gente tem que ter uma resposta em relação à empresa, à manutenção. Se foi um problema de gestão, as câmeras horríveis, né, a falta de manutenção dos presídios, presídio de segurança máxima, ou se houve, de alguma maneira ali, corrupção que facilitou as fugas, etc. Isso tem que ser investigado. Fábio Piperno. Olha, eu vejo, são muitas coisas aí, né? Eu acho que o Plano Nacional de Segurança, provavelmente, ele venha, a gente passa a ter mais informações sobre isso a partir do momento em que o secretário Sarrubo também assumir. Sim. Né? Então, está se desvinculando aqui das suas obrigações em São Paulo para assumir, então, esse cargo no Ministério da Justiça. Sobre os presos, é claro que é óbvio que eles têm, já acho que nos primeiros dias estavam lá como, enfim, fugitivos no meio do mato e tal, mas enfim, à medida que a gente já falou sobre isso também, que eles conseguiram roupas, comida e principalmente um celular, eles se reconectam com o mundo e agora eles já devem ter encontrado suporte. Agora, também não vamos esquecer que em outros tempos, bandidos, enfim, criminosos muito perigosos chegaram a fazer coisas como, por exemplo, aquele assalto ao Banco Central em Fortaleza, depois todo mundo acabou sendo preso, né?
à medida em que o tempo passou e tal. Aí eu acho que dificilmente esses dois também vão continuar soltos, fugindo aí ad eternum, até porque toda a atenção está voltada para eles. Agora, eu fico imaginando, sobre isso que o Alan falou, dos donos da empresa que acabaram recebendo auxílio emergencial. E ontem, eu até citei aqui a entrevista da ministra Tebet, né, Simone Tebet, publicada na Folha de São Paulo. Ela falou exatamente sobre o pente fino que estavam fazendo em vários benefícios. Como era fácil conseguir esse tipo de boca livre aqui no Brasil, e quantas vezes nos últimos tempos a gente ouviu notícias que pessoas com recursos conseguiram acessar esses benefícios criados em tese para atender as populações mais carentes. Além do crime, é um crime de gente absolutamente desprovida de caráter, porque quando ele faz isso, ele está tomando o dinheiro de um pobre coitado que está lá passando fome. Agora, a questão é que essa exposição, ela vai trazendo essas camadas que até então a gente desconhecia. Por enquanto, era apenas a fuga de um presídio. De repente, começa-se a descobrir que o presídio estava numa estrutura péssima e que uma reforma estava sendo mal feita e mal conduzida, e que isso facilitou. Aí se busca o contrato e se descobre que o contrato não era tão correto assim. Ou seja, quais camadas mais vão aparecer a partir da fuga de 2 detentos de um presídio de segurança máxima, Luiz Felipe Dávila? Mas daí a importância da verdadeira reforma administrativa que a gente tanto defende aqui. Por quê? Porque no setor público você não busca excelência, você não busca efetividade, você não busca eficiência do gasto público, você não busca nada disso. O que você busca é como é que eu sobrevivo num lugar cheio de regra complexa, que se eu tiver muita iniciativa, eu vou acabar com a cabeça cortada. É isso que não quer. Então, assim, é um sistema público criado para mediocridade, para justamente pessoas que não pensam no bem público, na efetividade do gasto, na eficiência do Estado e principalmente na excelência. E são esses os valores que deveriam nortear o setor público. Por isso que nós precisamos de uma reforma administrativa, para valorizar os bons servidores e para remover esses outros que não fazem absolutamente nada, como é esse caso do presídio. Isso é o retrato desse funcionalismo público pendurador de paletó. Você tem empresa laranja, Câmara que não funciona, revista que não é feita, gente desqualificada. É isso. Tenho 40 segundos para você, Segré. Uma proposta, o 3 em 1 é uma semente de propostas para o Congresso. Então vamos lá. Responsabilidade administrativa. Se uma pessoa assinou um contrato com um laranja e não verificou isso, tem que ter responsabilidade penal, tem que ter responsabilidade patrimonial, porque ele possibilitou dessa forma que 2 presos saíssem. E qual é a responsabilidade daquele cara que assinou o contrato sem ter verificado que era um laranja? Nenhuma. Tem que ter responsabilidade sim. Fala, Gani, para a gente arrematar. Olha, falam que no Brasil tem muito presídio e não resolve a criminalidade. É uma falácia. O Brasil tem pouco presídio, pouca resolução de crimes, poucos bandidos na cadeia e os presídios aí que tem agora são precários. Enfim, um sistema prisional falido.